noite a todos. Vamos dar início mais uma vez à nossa palestra da Sociedade Legião Espírita de forma online, em vista do momento que vivemos e da preocupação de todos em nos mantermos saudáveis, para que em breve, ao retornarmos às nossas atividades comuns, a gente possa retomar também os nossos trabalhos na Legião e as palestras e o convívio com todos os irmãos que nós tanto gostamos e prezamos. Pois bem, antes de nós começarmos a nossa temática e conversa de hoje, vamos à nossa tradicional prece de abertura. Pai de amor e misericórdia, querido e amado Mestre Jesus, nosso irmão, guia e modelo de todas as horas, dos bons e dos maus momentos, que nos faz refletir e lembrar o que devemos para sermos melhor a cada passo que tomamos. Aos irmãos de luz que orientam os nossos passos, que nos dão exemplos, que servem a nós de exemplos, que nos ajudam a cada momento. Aqueles em especial que orientam e cuidam dos trabalhos da nossa querida casa, Sociedade Legião Espírita, e aos trabalhos de palestras que temos há tantos anos, com tantos irmãos e com tantos ensinamentos, conversas e aprendizados acerca da doutrina espírita que tanto nos ensina e incentiva a sermos melhor cada dia que passa em nossas vidas. Muito agradecidos por aqui estarmos vivendo o momento que cada um de nós vive hoje, independentemente do momento do ciclo onde nós estejamos. Pedimos que nossas palavras, nossos pensamentos e as subsequentes ações decorrentes delas nesta noite sejam orientadas, cuidadas, intuídas e protegidas pelos nossos irmãos de luz, hoje e sempre. Assim, muito agradecidos por mais esta oportunidade aqui neste ciclo, estamos por iniciar a nossa palestra desta noite. Que assim seja. Bom, a nossa temática de hoje ela visa falar um pouco sobre estágios, sobre ciclos, sobre passos necessários na nossa caminhada. Nós vamos nos focar especificamente no ciclo da vida encarnada como parte do nosso ciclo muito maior de todas as nossas vidas, né, ao longo desse nosso processo, da nossa caminhada em busca da perfeição relativa. Então nós sabemos que nos é dado como uma dádiva, como um presente, como uma oportunidade, estarmos na Terra de forma a colocarmos em prática aquilo que nós viemos estudando, aquilo que nós viemos aprendendo, aquilo que nós temos mais dificuldade, como os nossos desafios, como alguns obstáculos que se interpõem, de forma que nós possamos aprender na prática. Ou seja, para começar a nossa conversa de hoje, estar nesta missão na Terra é um presente, é algo que nós devemos agradecer. Como tudo que faz parte da doutrina espírita e do que diz respeito ao nosso processo de progressão, aqui nós vivemos ciclos, né? Em especial um ciclo, que é a nossa vida e a nossa experiência aqui na Terra. Ou seja, todas as fases pelas quais nós passamos, elas são partes. Elas são, como o próprio termo diz, fases que nós precisamos vencer, cada uma a seu tempo e cada uma com a sua característica. Então, quando nós falamos de juventude, de vida adulta, de infância, de maturidade, nós estamos falando dessas fases, que cada uma a seu tempo tem as suas características e tem os seus motivos de existência. E quando nós falamos especialmente da maturidade, dos idosos, nós temos muitas dúvidas a respeito de o que significa ser um idoso, né? Qual é a missão do idoso, de que forma o idoso se comporta e como os outros que estão circundando a vida deste idoso devem se portar. Qual é o comportamento esperado, de que forma eles podem se ajudar mutuamente. Então é muito importante a gente pensar sobre isso, porque muito provavelmente, né, certamente, quem sabe,
todos nós que estamos aqui, eu falando para vocês e vocês ouvindo e fazendo os seus pensamentos acerca disso, e tanto os nossos espíritos orientadores e aqueles que estão aqui assistindo conosco, já tiveram e terão a oportunidade de conviver com entes queridos, familiares, amigos, vizinhos, pessoas com as quais a gente tem algum elo, que estão num processo de maturidade, que estão, que são idosos, que estão envelhecendo ou já envelhecidos, velhos. E nós seremos também estas pessoas. Nem todos nós chegamos nesse estágio da vida, porque nós sabemos que a vida, nesta experiência, ela pode se findar a qualquer momento, dependendo de quando nós cumprirmos a nossa missão ou de como nós tratarmos a nós mesmos. O nosso ciclo de vida pode ser mais longo ou mais curto na experiência atual aqui na Terra. Mas, de uma forma geral, se não passamos por esta experiência em outras vidas, não estamos passando por ela agora, neste ciclo de vida, nós podemos passar ainda neste ciclo de vida ou iremos passar em outros ciclos de vidas, entendendo o nosso processo de vinda e partida deste plano terreno ao mundo espiritual e do mundo espiritual, dentro desse nosso caminho de busca de crescimento espiritual. Pois bem, todos nós então devemos pensar sobre esse assunto. Esse assunto a todos nós interessa, a maturidade, a velhice, o processo de envelhecimento. Ao mesmo tempo, todos nós, da mesma forma, passaremos ou estamos passando neste momento por um processo de juventude. Ou temos pessoas do nosso convívio que passaram, estão passando ou passarão por um processo de juventude. Ou seja, vivendo num mundo onde nós temos contato mútuo, todos nós, é muito importante nós entendermos esses ciclos e esses estágios e de que forma eles se unem, como trabalham conjuntamente, de que forma podem se ajudar neste processo de crescimento. Uma vez que, se cada um de nós fosse capaz de se criar melhor isoladamente, nós não estaríamos em um mundo encarnados com vários outros espíritos. Ainda que cada um de nós seja cabalmente responsável pelos nossos próprios desígnios, pelas nossas próprias escolhas, pelo nosso próprio processo de crescimento e aprendizagem, nós coletivamente somos, de uma forma diferente, responsáveis uns pelos outros. Porque, como dizia Jesus, como diz o nosso mestre, como dizem os bons espíritos, nós somos irmãos, Nós devemos uns ajudar aos outros. Pois bem, vamos lá. Então, se a gente pode e deve ver a vida como um ciclo, nós podemos retornar lá ao Livro dos Espíritos, na questão 607A, onde Allan Kardec e os seus ajudantes e a sua coletânea de perguntas faz a seguinte pergunta. Parece que, assim, se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? É uma pergunta de confirmação. Ao que os espíritos, os bons espíritos, os espíritos de luz, orientam de forma muito sábia. E nós vamos pegar algumas partes desse texto aqui que nos interessam especificamente para este tema que nós estamos discutindo. A resposta completa, ela diz o seguinte: já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade estais longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, entra no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Pois bem, vamos ver. Essa pergunta é uma pergunta sobre a evolução que nós temos dos rudimentos do nosso princípio inteligente para nos transformarmos, entre aspas,
em seres individualizados, inteligentes, dotados de capacidade de aprendizagem e de evolução como espíritos. Mas a própria resposta a esta pergunta coloca que existe um paralelo entre essa mesma experiência da nossa progressão para individualizarmos a nós mesmos, né? Sermos individualizados a ponto de podermos aprender e progredir, com o processo do ciclo aí muito mais micro da nossa experiência em uma encarnação. Como diz aqui o texto, né? A fase da infância se segue a da adolescência, vindo depois a da juventude e a da madureza. Quer dizer, nós passamos por todos esses ciclos, e aqui nessa resposta fica muito claro. E aí nós podemos, obviamente, chegar a algumas conclusões. A juventude, ou o nosso processo de sermos jovens, ele tem uma característica que se nós tirarmos deste recorte a infância, né, vamos imaginar lá que nós somos bebês, nós vamos nos individualizando nas questões materiais da nossa experiência aqui na Terra, que é nós começarmos a nos tornarmos mais independentes em raciocínio, em comportamentos, até em expressões, e até antes, né, a sermos capazes de nos alimentarmos, a sermos capazes de nos locomovermos e assim por diante, né, que é uma fase de muito tutoramento, muito ajuda, muita dependência daquele indivíduo, daqueles que o cercam. Por isso a importância da família nesse aspecto, né? Seja ela como se estiver constituída, daqueles que darão o suporte para que as crianças cheguem, né, ao cabo da experiência da infância, prontas para viver o que nós chamamos de juventude, onde nós vamos passar por um período de adolescência e de início de vida adulta, onde os indivíduos já têm a capacidade de aprendizado, mas ainda têm, neste recorte de existência, e novamente levando em consideração a característica de como nós funcionamos como indivíduos e das nossas experiências nos vários ciclos de vida, sem a memória de outras vivências. Ou seja, a nossa maturidade como espíritos, ela se mostra de forma relativa em cada uma das existências, porque nós temos o véu de esquecimento, né, como a literatura nos coloca, onde nós somos poupados de algumas experiências e de algumas memórias, de forma que a gente possa progredir de uma forma mais tranquila, de uma forma mais humanizada, de uma forma menos interesseira e assim por diante. Então nós lembramos de algumas coisas, nós trazemos algumas experiências e isso explica algumas facilidades que alguns indivíduos têm para desenvolver algumas habilidades nesta existência que outros têm muito mais dificuldade, que são lembranças, porque são princípios inteligentes que nós trazemos de vivências anteriores, de ciclos já ultrapassados em outras existências. Se mostram as nossas fraquezas, aquelas que a gente ainda precisa desenvolver mais, né? Então, chegamos à fase da juventude prontos para passarmos a um processo de aprendizado aí mais individualizado em cada um de nós, né? E nesse momento, a característica da juventude mais pujante, mais clara, é justamente a da energia e a da esperança. Então, o jovem, ele naturalmente espera que o melhor vá acontecer, né? Ele tem energia, ele tem vida para fazer muitas coisas, né? Até por uma questão física, né? O corpo mais jovem, ele é mais enérgico, ele tem mais capacidade de mobilização, de movimentação, de fazer coisas de forma física. E por isso o jovem, ele costuma ter mais energia e mais esperança. Ele olha à frente, ele enxerga um grande período de tempo pela média da vivência das pessoas. Naturalmente, ele enxerga essas coisas à frente, com muitas oportunidades, né? E o jovem, ele tem a necessidade de passar por processos de aprendizado que, por vezes, exigem que erros sejam cometidos. De novo, né, com a orientação daqueles mais velhos que vão ajudá-los, mas isso a gente fala um pouco mais adiante. Quando nós chegamos à vida adulta, e aí, claro que existem vários ciclos dentro ou no meio destes, né, não é tão simples assim, a juventude é feita de várias fases,
A vida adulta é feita de várias fases e a própria velhice é feita de muitas fases. Mas simplificando e usando o jovem e o velho no choque, né, ou na conjunção que nós queremos usar para esta palestra especificamente, quando nós chegamos à velhice, nós temos muita vivência e muita experiência, mas por outro lado, o que nos faltava na juventude, que era a vivência, a experiência desta encarnação, nós temos. Mas o nosso corpo começa a decair, nós começamos a ter menos energia. E ao vislumbrar o fim da vida, entre aspas, para aqueles que não são cheios de fé, para aqueles que não são tão convictos, né, de que a vida funciona desta forma, isso pode significar uma queda no nível de esperança. Assim, é muito importante a gente levar essas duas coisas, né? O jovem, muita experiência, cheio de vida e de energia, pouca experiência e pouca vivência. O velho, com muita experiência, muita vivência, muito aprendizado acumulado nesses anos da nossa experiência aqui, mas por outro lado, com pouca energia, muitas vezes, ou com menos energia, e muitas vezes com uma queda brusca na esperança e na fé, né? Pois bem, nós vamos aí ao Livro dos Espíritos, na pergunta 192, onde a gente tem também um elemento importante a gente levar em consideração aqui. A pergunta, ela diz o seguinte: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se um espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? E a resposta dos espíritos, ela é inicialmente cabal, né? Não. A resposta é não. O pois, que vinha depois, ele vem a explicar o que significa ou a dar mais detalhes sobre este não. Mas a resposta à pergunta é não, né? Porque a pergunta é pode e a resposta é não, não pode. E aí ele explica: pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Isso é muito importante da gente levar em consideração, porque mostra que claramente tanto a nossa vida das multiexistências e das multi-encarnações, quanto o nosso ciclo de encarnação aqui na Terra, nós devemos entender e respeitar o tempo das coisas. Então, ainda que o jovem tenha pouca experiência e pouca vivência, e por outro lado muita energia e muita esperança e muita visão para frente, porque o tempo lhe parece tão longo, tão duradouro, né? Parece que a gente tem muito tempo pela frente aqui nessa encarnação, ele não tem parte desses quesitos, porque ele não deve ter mesmo, porque este não é o momento para ser experiente e para ter vivência. Haverá outro momento onde será a hora disso acontecer. Ao mesmo tempo que o velho, ele não terá a mesma visão para frente, porque ele sabe que o seu ciclo, por esta vivência, está por se encerrar, e naturalmente ele não vai ter a mesma energia, porque o corpo, que é algo orgânico, que é um invólucro carnal desta matéria que aqui está, ele tem prazo de validade. Então, a energia que lá está e que aqui falta, a experiência que lá falta e que aqui está, são inerentes a este processo, a este ciclo. E a única forma de nós unirmos estas duas coisas de forma completa e na sua plenitude é através da integração destes indivíduos.
Ou seja, tanto o jovem muito tem a aprender com os velhos, que têm experiência, que têm vivência, que passaram por muitas coisas, quanto os velhos podem aprender especialmente sobre esperança, visão de futuro e sobre a energia e a confiança dos jovens. Então, o velho precisa manter-se com fé, continuar a sua jornada e respeitar os ciclos da vida, né? Porque ao aproximar-se do final do seu ciclo, se não estiver muito bem firme e calcado na fé, ele pode perder a esperança, ele pode se revoltar e ter uma série de problemas que advêm de tudo isso, né? Ao mesmo tempo, o jovem, enquanto aprende, busca os seus próprios aprendizados, pode e deve muito interagir com os velhos, de forma a emprestar-lhes parte dessa esperança e dessa energia, enquanto aprende através da experiência e das falas do outro. E nesse sentido, é muito interessante falar sobre uma experiência que eu vou contar para vocês aqui, que é algo pessoal, né? Eu passei por isso, que foi encontrar nesses streamings, né? Nessas várias disponibilidades que nós temos da tecnologia do mundo moderno, de filmes, seriados e muitas opções de entretenimento, e entre elas coisas muito legais, né? Que foi um seriado que eu encontrei por acaso no Netflix, que é estrelado, entre vários outros, pelo Papa Francisco, né, da Igreja Católica, que fala sobre os ciclos da vida, né? Então, nesse seriado, o Papa Francisco apresenta uma série de casos, uma série de experiências de pessoas maduras, né? Em especial algumas histórias que têm mais destaque ou que são tratadas ou citadas com mais detalhes, de pessoas acima dos 70 anos que têm histórias incríveis para contar. E ao mesmo tempo, em várias dessas histórias, chama-se sabedoria do tempo, né, que é justamente o que a gente está falando. Várias dessas histórias que lá aparecem, narradas pelo Papa Francisco ou pelas próprias pessoas que têm essas experiências, nós vemos esse contato, né, essa união entre pessoas maduras e cheias de experiências e histórias para contar e jovens cheios de energia e vontade de aprender. E como essa ligação, como essa simbiose, ela dá frutos muito positivos. Então nós temos a história, por exemplo, de um cineasta, chama Martin Scorsese, muitos devem conhecê-lo, muito famoso por uma série de filmes, né, em Hollywood, que se casou pela segunda vez, já mais experiente, teve uma filha temporona, né, então ele tem uma filha que hoje tem 20 e alguns anos, poucos, ele tem mais de 70, e a esposa, a segunda esposa, a mulher dele, com quem ele se encontrou e que diz que é o amor da vida dele, ficou doente, repentinamente, com a filha ainda adolescente. E ele vai ao Papa Francisco pedir ajuda, né, para sua esposa. E o Papa Francisco fala que este ato de caridade que ele teve para com a sua esposa é mais importante, ou é uma obra muito mais incrível do que todos os filmes que ele venha a fazer no futuro ou que ele já tenha feito no passado, né? Então ele tem a esposa doente e diz que a missão da vida dele é cuidar da esposa e dar um final de vida digno para ela, né? E ele fala isso, compartilha esta história com a filha, que tem 20, 21, 22 anos, não sei bem ao certo, e que está num processo de aprendizagem ao mesmo tempo que absorve ou aprende essa parte da experiência do seu pai, que é um homem mais maduro, que tem muitas e muitas histórias para contar. Pois bem, então eu indico esse seriado para quem quiser assistir, é muito interessante, são curtos, são 4 capítulos, se eu não me engano, e é uma história de vida nesse sentido. De mostrar histórias de pessoas que fizeram coisas muito interessantes e de como elas transmitem isso para as novas gerações, ao mesmo tempo que recebem uma série de coisas destes ao mesmo tempo. Pois bem, voltemos ao Livro dos Espíritos. Nós temos mais uma questão interessante para a gente abordar aqui, que é a questão 685, que fala um pouco sobre essa interação e as obrigações. Ao mesmo tempo que os pais têm aquela obrigação de, na infância, na adolescência, muitas vezes pela vida toda, orientar os filhos, compartilhar a sua experiência,
aqui a gente vê o outro lado da moeda. Então a pergunta diz: tem o homem o direito de repousar na velhice? E a resposta é: sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Ou seja, pode ou não pode. Se a gente na velhice se sentir apto a trabalhar, a fazer coisas, nós podemos fazer todas essas coisas. Não há uma regra que diga que nós temos que nos aposentar ou repousar. Nós devemos trabalhar e produzir e sermos úteis sempre, quando possível, né? Mas existe uma subpergunta, né, a letra A, que diz o seguinte: então, que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Aí a resposta é um pouquinho diferente. Diz: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Ou seja, como espíritas, como seres humanos, como espíritos encarnados aqui nesta terra, é nossa obrigação, dos jovens, dos adultos, das crianças, também cuidar dos nossos velhos, né? Sejam eles quem forem. Se forem da nossa família, ainda mais. Mas se não forem, também. E cuidar dos velhos não necessariamente quer dizer bancar custos ou doar dinheiro ou pagar contas, que muitas vezes muitos não têm essa capacidade de fazer isso pelos outros velhos, né? Mas sim dar atenção, ter paciência, conversar, ouvir, compartilhar experiências, doar um pouco da esperança e da energia que nós temos para aquele que não tem tanto. Isso independe da idade, muitas vezes, né? Nós estamos aqui numa temática para esta palestra, mas este doar um pouco do que nós temos é a lei da caridade, né? A grande lição do Espiritismo é a lei da caridade, de como nós podemos uns ajudar aos outros, de que forma nós, trabalhando juntos, somos muito mais fortes e chegamos muito melhor aos nossos objetivos. E para encerrar, nós temos ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, um item que chama piedade filial, que fala sobre aquele mandamento de honrar a seu pai e a sua mãe. E lá se explica que honrar pai e mãe não é apenas respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Então, como sociedade, nós temos obrigações mútuas. Os mais velhos para com os mais jovens, de na infância nutri-los, ensiná-los e fazer com que eles possam trilhar os seus próprios caminhos, na juventude de orientar, de dar dicas e orientações a respeito de como fazer as coisas, compartilhar experiências e assim por diante, assim como olhando para a outra ótica, como jovens, como adultos, assistir aos velhos que muitas vezes não têm mais a mesma capacidade de fazer as coisas e que precisam daqueles mais jovens em diversos sentidos. Então a relação simbiótica perfeita é os mais jovens emprestando a sua energia, a sua esperança, a sua vontade de viver, de continuar fazendo coisas diferentes aos mais velhos, ao passo que os mais velhos doam a sua experiência, a sua vivência, as suas dicas de vida e de caminho percorrido àqueles mais jovens. E desta forma, como sociedade e como indivíduos e irmãos, nós coletivamente caminhamos de forma mais rápida e muito mais eficiente em direção ao nosso objetivo principal, que é cada um de nós ser melhor e nós todos coletivamente fazermos um planeta melhor para que todos os irmãos, ao encarnarem e trilharem os seus caminhos de crescimento, que isso seja melhor, né? Que seja mais tranquilo, que seja mais um melhor aprendizado para todos nós. Bom, nesse instante, então, agradecemos as palavras de sabedoria da nossa querida doutrina espírita, a orientação dos nossos irmãos, dos espíritos de luz, dos mentores, dos trabalhos da Legião, em especial aqueles das palestras doutrinárias. Pedimos muito por todos os nossos irmãos, jovens, velhos, adultos, crianças, para que todos nós tenhamos tranquilidade em nossas ações, pensamento e vontade sempre ligadas a Jesus, para aprendermos e trilharmos um caminho cada vez melhor
e mais próximo, um passo de cada vez, da perfeição, respeitando o ciclo das coisas, as fases da vida e as fases das vidas. Nós certamente teremos um caminho melhor e muito, muito, muito mais eficiente no que nós precisamos buscar. Muito obrigado. E com essas palavras encerramos a palestra dessa noite. Que assim seja.